Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre notícias sobre alojamento local. Ouviram bem? A partir de agora eu não vou abordar a temática como sendo guia de alojamento local, já falei muitos vídeos sobre isso, mas vou abordar-nos agora estes novos períodos com a temática de notícias sobre alojamento local, ou seja, eu nestes vídeos vou continuar-vos a falar sobre o alojamento local, mais especificamente no Airbnb, mas um pouco em geral também, mas vai ser conteúdos em formato de notícia, não de guia, mas então de notícia, e vocês já vão ficar a saber o porquê durante o próximo vídeo que eu vos vou falar. Vou dividir este vídeo aqui em algumas temáticas, vão ser sensivelmente 10 temas que eu vou abordar. Eu já não falava aqui neste canal, que é focado essencialmente no alojamento local, sobre muita coisa, mas agora há muita matéria aqui a sair que eu queria vos revelar, para vocês aí em casa terem algumas ferramentas para conseguirem lidar com o período atual em que nós vivemos. E a primeira coisa que eu queria referir era aqui a título um pouco mais pessoal, ou seja, vocês sabem, eu partilho nestes vídeos que faço alojamento local aqui no Concelho do Porto. Eu desde o início dos vídeos que tenho-vos explicado como é que foi todo o processo burocrático, a nível prático, como é que as coisas são. E eu decidi, por diversos motivos, fazer aqui uma pausa no alojamento local da propriedade que eu tinha colocado, ou seja, eu já não faço o alojamento, disponibilizo para turistas já há algum tempo, já desde o final do ano passado, que ele estava em pausa, ou seja, já não estava a ser rentabilizado, por vários motivos que eu não vou aqui abordar todos, obviamente, mas decidi durante mais algum tempo ficar então em pausa e pretenderei retomar, obviamente, mas não será para já, ainda não tenho aqui a data definida. No entanto, eu vou-vos falar sobre todas as notícias a par aqui do alojamento, e é por isso que isto vai se passar a ser falado como notícias e não como guia. Seria guia se eu tivesse a praticar aquilo que eu estava a dizer, por isso vai ser vídeos na temática de notícias. Então, foi essa a decisão que eu decidi então fazer para já, mas é uma decisão em pausa, obviamente, porque eu vou-vos dizer já porquê, também porque eu fiz algumas ações, tomei algumas iniciativas de forma a continuar mais tarde, ou seja, certamente que eu irei continuar, vou-me prejudicar em algumas situações, mas vou beneficiar noutras mais tarde. Eu vou já falar de seguida sobre elas. Primeiro vou-vos falar sobre a taxa turística no Porto. Ou seja, houve recentemente aqui algumas atualizações da taxa turística no Porto e vou-vos falar sobre elas. É sabido que existe já uma taxa de 2 euros por dormida por hóspede no Porto, depois há alguns requisitos, ou seja, se for uma estadia muito prolongada não é os 2 euros todas as noites, mas há aqui duas alterações que saíram muito recentemente, que foi recebido então por mail, e eu vou-vos falar sobre as duas principais, que é a seguinte. Estes 2 euros, que no caso da plataforma Airbnb eram cobrados automaticamente, vocês não se tinham de preocupar, apenas tinham de fazer o registro no site das taxas municipais do Porto e registarem lá a comunicação, mas não tinham de pagar se fosse pelo Airbnb. Se fosse por outros sites, vocês teriam de pagar diretamente à Câmara. E o que é que acontece agora? Há duas alterações principais, que é uma delas que vocês, ou todos os hóspedes que pretendam viajar e que sejam acompanhantes de alguém que vá ter cuidados de saúde na cidade, pode ter até 2 acompanhantes, que esses 2 acompanhantes não pagam. Por exemplo, a pessoa A de Lisboa vem ao Porto com 2 acompanhantes, 1 e 2, se ficarem as 3 pessoas alojadas em determinado alojamento local, não pagarão a taxa turística de 2 euros, isto é, submeterem obviamente os documentos necessários, mas não pagarão este valor para esses casos, ou seja, 2 acompanhantes estão isentos se a pessoa que vão acompanhar for ter tratamentos hospitalares, por exemplo, tratamentos de cuidados de saúde, e não pagam então esses 2 euros, ou seja, a primeira medida será então, da taxa turística, será então as pessoas que forem acompanhar até 2, 1 ou 2 não pagarem a taxa turística. Outra medida é as pessoas que sofrerem despejos
e se forem alojar em alojamentos locais, não pagam também os 2 euros de taxa turística, ou seja, determinada pessoa tiver sido despejada por algum motivo e for ficar alojado num alojamento local, não paga os 2 euros de taxa turística. São estas as duas principais alterações. Obviamente que saiu um despacho, um decreto de lei, mas as duas principais alterações são estas, aquelas mais significativas. Depois, obviamente que houve aqui mais algumas noções que poderão causar autocontaminação, que é a não comunicação de informações com a plataforma de taxa turística. Por exemplo, se cessarem a atividade, devem informar, se, por exemplo, devem comunicar nos prazos previstos, seja mensalmente ou trimestralmente, mesmo que não tenham de pagar a comunicação das dormidas que tiveram. Portanto, é basicamente criar meios para a própria Câmara poder usar para evitar a ausência de comunicações. Basicamente é isso. Isto a propósito então da taxa turística no Porto. Agora vou-vos falar aqui de mais uma temática que eu sei que neste período, em que é um período que os rendimentos não são muitos, porque há poucos turistas, os turistas que há são mais portugueses, há poucos estrangeiros, até por causa das fronteiras que não estão totalmente abertas e também para todos os países. Mas houve aqui em 2018, sensivelmente, quando saiu a nova lei do alojamento local, um período de adaptação de 2 anos para se fazer seguros de alojamento local de multirrisco. Ou seja, deveria-se fazer um seguro da habitação que tivesse estipulado alguns requisitos. Já há algumas seguradoras, não há muitas, é verdade. Eu quando contactei em 2019, havia meia dúzia nem tantas e nem todas contemplavam todos os casos das casas que existiam, mas contactei algumas com alguns orçamentos, defini quais orçamentos, aquilo que estaria disposto a investir para um seguro nestes moldes de alojamento local. Não aderi logo, decidi esperar algum tempo, aderi então a essa parte do seguro já este ano, que eu quando disse são obrigatórias, mas por isso, lá está, eu irei pretender continuar o alojamento local. Decidi foi fazer uma pausa, tratar já de seguro, porque essa lei teria um período de 2 anos de adaptação, que seria agora essencialmente setembro de 2020, para se fazer o seguro, ou seja, é aconselhável que façam o seguro do alojamento local. Há muitas ofertas, há umas que contemplam mais situações expostas, outras menos, poderá situar-se aí em valores que poderão ser da ordem entre os 200 e os 400 euros anuais, poderá ser mais, poderá ser menos, obviamente depende da seguradora, mas está mais ou menos, depende se vocês pagam anualmente, semestralmente, está mais ou menos situado nesses valores. Eu diria entre 200 e 400 euros, mais ou menos. É um valor grande, elevado, mas vocês conseguem já fazer seguros nesta ordem de valores, só para vocês também terem uma ideia de mais ou menos qual é o valor. Depois, isto relativamente aos seguros, poderá haver uma extensão de período, quem sabe, devido às contingências atuais, para não forçar um investimento tão forte por parte dos investidores, gestores de alojamento local, mas para já o que está definido, lá está, eram aqueles tais 2 anos, que foi em setembro de 2018, mais ou menos, saiu a lei, ou seja, seria 2 anos de adaptação, o que faz com que seja mais ou menos até setembro de 2020. Ou seja, é aconselhável sempre, mesmo que haja um prolongamento, mais tarde ou mais cedo convém, e até para vocês segurarem, é sempre uma mais-valia, também para os vossos hóspedes, que podem ter algum constrangimento de alguma situação específica, e assim estão segurados nessas situações. Depois, vou-vos falar então aqui de uma medida que saiu este ano, para os empreendimentos turísticos, não só necessariamente alojamento local, mas também instituições hoteleiras e outros tipos de serviços, que é o selo Clean and Safe, que foi lançado pelo próprio Governo, que os proprietários de alojamento local podem aderir. Relativamente a isto, eu seguros já aderi, a este selo Clean and Safe ainda não aderi, estou apenas a noticiar-vos. E porque é que não aderi? Porque, dado que neste momento eu não vou receber hóspedes, não me compensa, pelo menos para já, isto estar em pausa, ter este selo. No entanto, pelo aquilo que eu percebi no próprio site, vocês podem aderir, desde que preencham os requisitos, obviamente,
de higiene e segurança no vosso local. Se preencherem os requisitos, podem submeter e depois receberão. Depois estão sujeitos a uma vistoria que poderá ser feita aleatoriamente, em que vos pode calhar a vossa instituição para verificar se de facto são cumpridos os requisitos ou não. E é sempre uma mais-valia este selo. Existem outros selos de qualidade, por exemplo, a AHRESP também tem um selo de um programa Quality do alojamento local a nível nacional. Também é outro selo que também não é muito falado, que foi lançado aqui há 2 anos, sensivelmente, que vocês também podem aderir. Ou seja, quanto mais reconhecimentos vocês tiverem pelas mais diversas entidades, melhor para o vosso alojamento. Por isso eu decidi falar-vos sobre estes 2, aliás. O selo Clean and Safe já está disponível, vocês podem aderir, e também o selo de Quality do próprio AHRESP, que é a Associação Hoteleira, Restaurantes e Similares de Portugal, que vocês também podem aderir. São esses 2 reconhecimentos que vocês podem ter. Agora, mais uma notícia que foi lançada num período em que não há assim tanta procura, mas pelo menos que foi a libertação para se conseguir registar novos alojamentos locais no Porto. Para quem não sabia, já falei em vídeos anteriores, o registro de novos alojamentos locais no Porto estava limitado em algumas freguesias, em que foi feita uma contingência em que não era possível registar em determinadas freguesias no Porto. Essa contingência foi levantada, ou seja, no Conselho de Porto, neste momento, e pelo menos para já, até não haver nova suspensão, esperemos que não, mas pelo menos para já, vocês podem fazer o registro de novos alojamentos locais no Conselho de Porto. Certamente que agora é um período em que, a início de novas atividades, compreende-se que vai ser difícil, porque é um negócio que, pelo menos nos tempos mais próximos, vai ter poucos rendimentos, tem de ser muito calculado milimetricamente todos os euros e cêntimos gastos para vocês conseguirem ter a maior rentabilidade possível. Obviamente que nos primeiros tempos vai ser turistas mais portugueses, embora se saiba que no alojamento local e no Airbnb a maioria dos turistas, pelo menos falo do meu caso, diria que 70% era estrangeiro, 30% era português, e aliás o turista estrangeiro até era mais apelativo, pelo menos no meu caso e na minha experiência, do que o turista português, mas temos de nos adaptar às mudanças. Vamos ter aqui então o típico turista português nos próximos tempos, e depois será certamente alargado, não sabemos quando, mas certamente que será algum dia alargado a turistas estrangeiros, mas eles já vão continuar a existir, não em tanta quantidade, mas já existem. Depois, vamos falar agora de feedback sobre alguns anfitriões que têm falado comigo sobre o alojamento local. Vamos falar aqui sobre diversas situações, para vocês verem mais ou menos como é que tem sido a panorama neste momento. Existem pessoas que eu conheço que faziam um alojamento local que optaram por colocar arrendamento de média duração, ou seja, tinham uma propriedade que estava a ser rentabilizada como alojamento local, e por motivos de terem alguém que até conheciam que estava a precisar de alojamento, alugarem a essas pessoas, e resultou que foi traduzido numa aluguer de média duração, ou seja, em vez de terem rendimentos de alojamento local mais curtos, teriam então passaram a ter rendimentos mais fixos, mensais, arrendamento de média duração. Alojamento local sabemos que é de curta duração, passaram a ter de média duração. Isto um caso. Também tenho aqui casos de pessoas que até começaram aqui muito recentemente. Conheço uma pessoa que começou muito recentemente, até me pediu algumas dicas aqui no nosso Portugal, começou muito recentemente e já teve reservas, e fico muito contente por já ter reservas logo neste período, que se poderia pensar que seria difícil, mas já conseguiu, tanto no Airbnb como no Booking, pelo aquilo que ele já me descreveu. Ou seja, temos aqui 2 situações distintas que estão a funcionar. Depois também existe, pelo aquilo que eu tenho verificado online, houve de facto a nível mundial muitos cancelamentos, isto janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sensivelmente. Junho já começou a retomar, e começou a retomar já com muitas reservas, mas mais no sentido de reservas nacionais dos próprios países, já há muitas reservas. Ou seja, existe aqui pano para mangas para continuar, não certamente da mesma forma, mas irá certamente continuar, e há várias opções que vocês podem tomar. Lá está, colocar em média duração, o arrendamento, se forem determinados locais do país, até podem continuar com o alojamento local, vão continuar a ter
clientes, podem não ser tantos, mas vão continuar a ter alguns. E há pessoas também que eu conheço, que querem entrar no alojamento local, ainda não tiveram aquele clique para se iniciarem, mas que gostavam e têm pelo menos uma propriedade para o fazer. Quem saiba, venham a fazê-lo, estão motivadas para isso e certamente que irão conseguir ter alguns frutos, mas será então uma questão de tempo. Ou seja, temos aqui exemplos de algumas pessoas que lidam diretamente comigo, já falaram diretamente comigo, que as mais diversas situações que eu vos falei, para vocês terem a ideia de como é que o mercado está a funcionar neste momento. Depois, aqui mais algumas temáticas sobre a própria limpeza, ou seja, agora deverão fazer a limpeza nos quartos, nas vossas habitações, de forma mais, diria que de uma forma mais intensa, digamos assim. Ou seja, ter mais cuidados, colocar gel desinfetante, solução alcoólica nos próprios quartos, algum tipo de solução, algum frasco para os próprios hóspedes terem sempre disponível, colocar máscaras cirúrgicas disponíveis também, para vocês terem sempre disponíveis, uma limpeza sempre global e desinfetada de todos os quartos antes de entrar no novo hóspede, ter muito cuidado como é feita a limpeza de forma a evitar ao máximo a possível contaminação para outras áreas, ou seja, ter mais atenção aqui à limpeza para evitar e reduzir a probabilidade de novas infecções. Depois, para terminar, e já tenho vindo a falar aqui no vídeo, terminava então com as sugestões que vocês podem estar a pensar, pois isso é tudo muito bonito, mas o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho um alojamento local, não tenho hóspedes, o que é que eu posso fazer? Porque há situações em que de facto isto também pode acontecer, e está a acontecer, pessoas que teriam 70% ou 80% da ocupação e agora têm 10, 20, 30, por exemplo. O que é que podem fazer e pode não ser suficiente para as despesas que têm, pelo menos no momento? Que é, lá está, adaptar para arrendamento de média duração, não longa, porque longa pode também ser longa, obviamente, de longa duração, e há muita procura sobre isso, mas se quiserem ter a possibilidade de retomar o alojamento local mais tarde, que vos dá mais rendimentos que não vos está a dar agora neste tempo, porque não entrar no mercado da média duração? E o mercado de média duração entende-se pessoas que estejam a trabalhar, por exemplo, em determinada cidade por períodos curtos, seja de 6 meses, um mês e meio, um ano e meio, 2 anos, ou até por os próprios estudantes, que estudantes estão 2, 3 anos, 4, 5 anos em determinada cidade, ou seja, são durações que vos permitem agilizar mais o processo de aluguer. Agora, isto para evitar a longa duração, para não estarem fixamente nesse mercado. Obviamente que se quiserem mesmo, obviamente pode ser uma boa alternativa. Mas a sugestão, pelo menos para já, que eu deixo é para quem tem AL e não está a conseguir ter fundos suficientes, por que não pensar, e até se for uma cidade de alojamento universitário, por que não pensar em alojamento para estudantes, para trabalhadores temporários de média duração? É um caso que eu deixo para vocês pensarem nisso. Por esta semana e para este vídeo de notícias sobre alojamento local, isto aqui deste mês, terminamos então por aqui. Lá está, eu vou continuar com vídeos sobre temáticas aqui relacionadas com o próprio alojamento local. Obviamente que eles não há propriamente uma sequência direta diria que de continuidade fixa, ou seja, eu vou lançando, tentando pelo menos uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 meses, ou quando eu acho que se justifique colocar aqui conteúdos no canal. Vocês já sabem, já seguem o canal aqui há algum tempo, sabem que o canal tem como primeiro foco o alojamento local, depois os investimentos e a economia, e como terceiro a educação, e também mais algumas subtemáticas. Basicamente são os hobbies, ou seja, este canal resulta como hobbies e que eu fui fazendo ao longo dos tempos, e que eu decidi partilhar convosco para vocês terem a ideia daquilo que se vai passando nestas várias áreas que eu vos falei. Ficamos então por aqui neste vídeo. Obrigado por terem visualizado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram e querem estar atentos a estas temáticas e outras do próprio canal. Coloquem gosto de forma a levar o vídeo aqui a mais pessoas
se tiverem e se gostarem, obviamente, destes conteúdos. Por esta semana ficamos então por aqui num ambiente um pouco diferente, aqui de uma paisagem exterior. Espero que gostem e vemos então num próximo vídeo. Adeus!